Hoje você vai entender como Deus trabalha. Há muitas pessoas que não veem o cumprimento da palavra de Deus em suas vidas porque não entendeu ou não entende ou tem dificuldade de entender como Deus trabalha. Qual a forma que Deus age? E hoje você vai entender um pouco sobre esse assunto. Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Vamos fazer uma oração orando por você, pela sua família, pelos seus familiares, como temos feito todos os domingos. Estamos aqui com azeite em mãos, tem muitos nomes, como vocês podem ver. E temos aqui também a Bíblia, a qual nessa Bíblia há muitas promessas. De Gênesis a Apocalipse, são inúmeras as promessas que Deus fez ao homem. Muitas delas têm se cumprido, estão se cumprindo, e a maior entre elas vai se cumprir, que é a vinda do nosso Senhor Jesus. Por isso, todos os domingos, temos apresentado a Deus o seu nome, o nome dos seus familiares, que está dentro desse azeite. Se não está ainda, quando terminar essa transmissão, você entra lá no nosso perfil. Na primeira publicação fixada, você coloca o seu nome e o nome dos seus familiares. E apresentamos a Deus sobre a palavra dele, determinando que a palavra dele se cumpra na sua vida. E há muitas pessoas, conforme a gente estava falando agora, que não estão vendo a palavra se cumprir porque não entenderam o agir de Deus. Desde o dia que Deus criou o homem, Deus começou a agir com parceria com o homem. Deus começou a dar oportunidade ao homem de fazer parte do cumprimento da palavra dele. Antes da criação do homem, Deus trabalhava sozinho. Deus criou o mundo sozinho. Deus criou tudo que há no mundo sozinho. Os animais, as plantas, tudo. Deus criou tudo sozinho. Mas desde o momento que Deus criou o homem, começou a dar oportunidades ao homem. Um exemplo, Deus deu oportunidade ao homem de dar nome aos animais. Né? O que mais? Deus, pela palavra, Deus criou, né? Mas depois que criou o homem passou a ter responsabilidade. Então, ele deu nome aos animais, Deus deu essa responsabilidade ao homem. Vai nomear cada um deles. Deus criou a mulher, mas foi Adão que deu o nome de Eva para ela. Né? Deus criou as ervas, até aquele momento ele deu o crescimento, mas a partir dali o homem teve a responsabilidade de lavrar a terra, de cuidar dos animais. Como a gente vê lá que Abel, ele cuidava dos animais, Caim era lavrador, então eles tiveram responsabilidade depois da criação. E hoje em dia não é diferente. Para a palavra de Deus se cumprir na minha vida, na sua, na nossa vida, há da nossa parte também responsabilidades. E referente à família, porque a oração é voltada à família, qual é a sua responsabilidade dentro da sua casa? Principalmente você que é um cristão, uma cristã. Você que um dia se entregou para Jesus e afirma ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele, ter sido nascida dele. O que se espera de você? Qual a sua responsabilidade para fazer se cumprir a palavra de Deus na sua família, nos seus familiares, salvando a sua família? Você ser uma testemunha. Você testemunhar, você glorificar o nome de Deus dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, dentro da sua família. Você ser diferente, você transmitir a luz. Você está ali transmitindo a luz por meio de um bom testemunho. Quando aquele familiar estiver no extremo de sofrimento, de dor, de angústia, a quem ele vai buscar? É porque não é que Deus não possa fazer sozinho. Ele pode fazer sozinho, ele pode fazer um milagre. Mas se colocando no lugar do nosso familiar que não crê em Deus, é muito mais fácil que ele chegue até Deus através de nós, do nosso exemplo. Porque ele não vê Deus.
Ele não ora, ele não fala com Deus, ele não percebe Deus ainda, né, na vida dele, mas ele vê a gente, ele olha pra gente, ele escuta a gente. Então é mais fácil para essa pessoa encontrar a Deus primeiro encontrando Deus em nós. Por meio do nosso testemunho, né? Ou seja, a nossa responsabilidade é essa. É transmitir a Deus por meio do nosso bom testemunho. O nosso bom testemunho aproxima os nossos familiares de Deus, não somente familiares, mas pessoas que te conhecem. Pessoas que conhecem você, que têm intimidade com você, todo momento estão analisando você, analisando a sua vida, o seu caráter, a sua conduta. E se o seu testemunho é bom, glorifica a Deus, então você está levando Jesus para essas pessoas. Você está levando Jesus para a sua casa. Você está levando Jesus para o seu casamento. Você está levando Jesus para o seu ambiente de trabalho. E falo isso porque a gente trabalha em um ambiente que há muitas pessoas da mesma fé, né? E eu glorifico a Deus. A maioria, né? Se tem um é outro ali, pouca coisa. Mas eu glorifico a Deus. Porque é um ambiente bom, né? Uma conversa leve, uma conversa transparente. Então, um ambiente muito bom, por quê? Porque todos estão transmitindo a Deus, né? Então, essa é a sua responsabilidade, essa é a minha responsabilidade, essa é a nossa responsabilidade, transmitir a presença de Deus para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, se cumpra na nossa vida, fazendo assim a nossa família ser salva. Eu lembrei agora de Noé. Quando a palavra de Deus veio a Noé, não veio afirmando que a família dele seria salva, mas afirmando que ele seria salvo. A palavra de Deus veio primeiro a Noé afirmando que Noé seria salvo. A família dele não. Mas o bom testemunho de Noé fez com que a família dele se voltasse para Deus e assim fossem também salvos. É isso que deve acontecer com você. É isso que deve acontecer conosco, sendo bons testemunhos, né? Agora vamos orar, vamos falar com Deus ao seu favor. Temos aqui o azeite, temos aqui a palavra de Deus e vamos orar agora. Amém? Feche os seus olhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento nós unimos a nossa fé em prol de todas as pessoas que são alcançadas por meio dessa oração. Principalmente essa que ouviu a sua voz por meio dessa palavra. Essa pessoa que tem transmitido o Senhor, a tua presença, meu Pai, para os familiares dela, para os familiares dele, e aparentemente a situação só tem piorado ao invés de melhorar. E essa é a afronta do diabo. O diabo tem afrontado ela por meio de pensamentos, dizendo: olha, não adianta. Tudo que você está fazendo, tudo que você está sendo, tudo que você está transmitindo é em vão. Em algum momento ela deu ouvidos. Em algum momento ele deu ouvidos e talvez desanimou. Injeta ânimo dentro dela, meu Pai. Injeta ânimo dentro dele, trazendo a certeza, a convicção, a testificação, meu Pai, que o seu nome vai ser glorificado por meio da salvação dos familiares dela, dele, porque ela tem feito a parte dela, ele tem feito a parte dele, meu Pai. Ele tem tido essa responsabilidade de transmitir o Senhor. Então, que a paz do Senhor possa encher essa pessoa de certeza e convicção de que a sua palavra há de se cumprir na vida dela e na vida de todos os familiares dela. Até lá eu te peço, guarda, livra todos os familiares dessa pessoa. Livra, meu Pai, todas as pessoas que estão com o nome dentro desse azeite. Todas as pessoas que são alcançadas por meio dessa transmissão, que o Senhor possa livrar não apenas o corpo, mas a alma. Que o Senhor possa abrir o entendimento dessas pessoas para que assim entendam a importância de se entregar ao Senhor de corpo, alma e espírito e assim tenham suas almas salvas. Que essas pessoas entendam que a maior vitória, a maior conquista, a maior bênção
não é alcançar resultados físicos, terrenos, porque a sua palavra afirma que do pó viemos e para o pó voltaremos, tudo vai se acabar. Que essa pessoa entenda isso, entenda que a alma dela, que a alma dele é o que há de mais precioso, e que essa pessoa possa lutar e alcançar. Sejam todas essas pessoas honradas e abençoadas por Ti, meu Pai. Que essa semana seja uma bênção em todos os sentidos. É isso que nós cremos e determinamos, ligamos, desde aqui da terra aos céus, a vitória dessa pessoa. E se você crê e concorda, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Deus abençoe muito mais a todos, gente. E no próximo domingo estaremos aqui novamente ao vivo, né? Quer falar alguma coisa? Até domingo que vem. Até domingo que vem. Deus abençoe, gente. Até mais. Um abraço.